Olá, eu sou Denis Zanini, consultor de marketing digital, e no Zanini Responde de hoje eu vou mostrar alguns princípios básicos sobre como utilizar a ferramenta de palavra-chave do Google. Para quem não sabe, o Google oferece gratuitamente essa ferramenta, chamada ferramenta de palavra-chave, que é para auxiliar aqueles que querem anunciar no AdWords, nos links patrocinados, a encontrar as palavras-chave com a maior coerência com a campanha do anúncio. Ok? Quando a gente vai anunciar, o Google pede para que você escolha ali as palavras-chave que vão ser responsáveis por ativar o anúncio. Muitas vezes a gente só tem o conhecimento de algumas palavras base, né? Digamos assim, umas 5, 10 palavras mais conhecidas que estão atreladas ao nosso negócio. Mas pesquisando, a gente é capaz de descobrir várias outras palavras que vão nos ajudar a ter uma campanha mais eficiente. E além disso, a ferramenta de palavra-chave não é apenas, o seu uso não é apenas para os links patrocinados. Você pode utilizar as sugestões de palavra para compor a sua estratégia de otimização de site, que é conhecida como SEO, ok? Por quê? Porque essas palavras, como você vai saber qual a concorrência dela, a frequência com que ela é procurada, você pode colocar essas palavras no seu site. Pode colocá-las no título, na URL, no primeiro parágrafo. Tudo isso vai fazer com que o seu site fique melhor posicionado na hora da busca, na página de resultados do Google, certo? Então, vamos aqui dar início. O endereço, tá, para achar, para entrar na ferramenta de palavra-chave, é muito simples. Ou você digita aqui esse endereço que está aparecendo na sua tela, né, adwords.google.com.br/keywords-tool, keyword tool, ou digita no próprio Google ferramenta de palavra-chave. Daí você vai cair aqui nessa página, certo? O ideal é que você a utilize logado, porque ao se logar, você vai ter acesso a todas as informações possíveis. Quando o internauta realiza a pesquisa sem estar logado, ele não tem acesso a todas as informações. Para se logar é muito simples, basta utilizar qualquer conta relacionada ao Google, uma conta de Gmail, por exemplo, certo? Que é a conta mais comum dos produtos Google. A tela que o internauta se depara é essa daqui, certo? Nessa videoaula eu vou mostrar os elementos mais básicos de como que você faz uma procura. Tá? Então vamos ver aqui os campos iniciais. Nós vemos que o primeiro campo pede para que você digite uma palavra ou uma frase, porque daí ele vai procurar essas palavras e nos indicar aquelas que são as mais concorridas, as quantidades de busca, o valor aproximado de cada uma por clique, tá? E também a gente consegue fazer segmentação, tá? Mas primeiro eu vou mostrar uma pesquisa simples. Vamos supor que eu queira pesquisar a palavra carros usados. Venho aqui, digito carros usados e clico em pesquisar. Veja que ele me trouxe como resposta várias palavras, vários termos relacionados ao que eu estou buscando, tá? A concorrência por essa palavra, a quantidade de pesquisas mensais que ocorrem aqui no Brasil, certo? E tem também algumas outras colunas, né? Participação do anúncio, a rede de pesquisa e o CPC aproximado, ou seja, qual é o valor médio que você tem que pagar por clique naquela palavra. Tá? Você pode tirar ou colocar outras colunas. Para fazer isso é só você vir aqui no campo colunas e marcar ou desmarcar aquelas que você quer que apareçam. Para deixar um pouco mais simplificado, eu vou tirar aqui a participação de anúncio e rede de pesquisas.
e aplicar, certo? Veja que interessante, aqui nós temos um bom panorama do quanto é disputado essa palavra carros usados ou termos relacionados a carros usados. Veja, só a palavra carro é buscada mais de 24 milhões de vezes no Google no Brasil, ok? E daí abaixo nós vemos outras palavras correlatas, como veículos, automóveis, tá? Você pode ir adaptando o resultado da pesquisa de acordo com a sua necessidade. Vamos supor que eu queira saber, que eu queira fazer a busca com os filtros avançados, queira saber com outras opções, certo? Então eu venho aqui, clico em filtros avançados e daí posso escolher se eu quero o país que eu quero, certo? Posso escolher também o idioma, posso incluir também ideias adultas ou não, tá? E mostrar ideias estatísticas para computadores e laptops, aparelhos celulares, dispositivos WAP e aparelhos celulares com navegadores de internet. Ou seja, eu consigo fazer uma segmentação de acordo com a minha necessidade. Eu vou deixar da forma como ele me mostrou aqui, ok? E eu vou querer saber, vamos supor que eu queira palavras menos concorridas, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui na coluna concorrência, vou clicar, ela vai me dar primeiro as palavras mais concorridas, depois as palavras menos concorridas. Essa é uma técnica importante se eu quero trabalhar com as chamadas palavras de cauda longa, ou seja, as palavras que são menos concorridas, são menos buscadas, mas em compensação costumam dar um maior retorno. Tá? Então aqui a gente vê alguns exemplos, né, de palavras com baixa procura e média procura. É interessante porque nós vemos também em alguns casos que as palavras aparecem até em algumas vezes digitadas erradas, tá? Digitadas com erro de grafia, tá? Ou com uma separação que muitas vezes a gente não imagina que possa ser utilizado. Uma outra forma de eu descobrir palavras, de posicioná-las de um jeito que me auxilie melhor, é pela quantidade de buscas locais. Tá? Eu posso colocar aqui, aparece as mais pesquisadas e clicando novamente vai aparecer as menos pesquisadas. Em alguns casos, vale a pena você comprar essas palavras, certo? Tem também aqui o quanto custa um clique médio. É bom para fazer esse cálculo. E a tendências de pesquisas, né? São palavras que costumam ser pesquisadas com regularidade, certo? Uma outra forma de fazer pesquisa, para a gente ir terminando essa primeira videoaula com os fundamentos mais básicos das ferramentas de palavra-chave, é se eu quero que a pesquisa seja ampla, exata ou frase. Ampla, que é a opção que eu coloquei aqui, vai me dar todos os tipos de composição relacionadas à palavra carros usados. Como vocês viram, entrou automóveis, entrou veículos e entraram também palavras que agregam, né, adjetivos e outras palavras. Tá? Se eu colocar a palavra exata, certo? Carros usados, olha que interessante aqui. Ele vai me dar somente, tem que colocar uma amostra de ideias exatamente ligadas,
certo? Daí ele vai me dar aqui, na primeira parte, tá? Somente a quantidade de vezes que o termo carros usados foi utilizado. Tá? Aqui embaixo ele me dá sugestões, ideias de palavra-chave que eu posso colocar no meu anúncio, que eu posso comprar no meu anúncio. Mas quando eu clico na opção exata, ele só vai me dar como o termo é pesquisado, ou seja, a palavra carros usados, que foi digitado exatamente assim, teve mais de 300 mil pesquisas. Okay? E quando eu opto pela palavra frase, né, pela correspondência frase, ele vai me mostrar o termo que eu busquei com palavras antes ou depois. Vejam aqui. Tabela de preços, carros usados. Cotação de carros usados. Indo um pouco mais aqui para baixo, tabela de preço, carros usados. Ou seja, antes ou depois do termo que eu estou procurando, pode entrar ou sair palavras. Mas percebam que ele já não faz aquela correlação de sinônimos, por exemplo. Pode ver aqui que não entra automóveis, não entra veículos, ok? Então, você, de posse dessas palavras, consegue escolher aquelas que podem te trazer um retorno melhor. São muitas ideias, tá vendo aqui? Só no termo carros usados, ele me deu mais de 800 ideias de palavra-chave para que eu possa utilizar no anúncio, certo? Eu irei elaborar outras videoaulas explicando outras técnicas de funcionamento da ferramenta de palavra-chave. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima. Até mais!